Olá, meus amigos, eu sou o professor Felipe Neri e essa é mais uma aula do curso Educar os Filhos na Fé Católica. Para você que está acompanhando o curso, que tinha muita sede, que desejava aprofundar, hoje o tema é muito especial. Hoje nós vamos refletir sobre a oração. A advertência logo do início que eu quero fazer é de que nós não teremos condições, não é essa a ideia também, de fazermos um aprofundamento sobre a oração, um tratado de oração. Vou indicar ao longo de toda essa conversa aqui, essa exposição, muitos bons livros, que vale a pena você tomar nota, que vale a pena depois você adquirir, não apenas para fazer parte da sua biblioteca, muito mais para que você possa aprofundar isso na sua vida e na vida do teu filho. Mas, então, por que refletir sobre a oração? Porque, de modo geral, está todo mundo esperando coisas assim, parece que muito práticas do que fazer em casa. Quero dar as razões, então, os princípios. Vamos fazer aqui, vamos preparar um terreno e colocar alicerces profundos, para que possa entender que não apenas um tema, mas não há coisa mais importante na educação da fé do que levar o filho a ter momentos particulares com Deus. Aqui nós, em primeiro lugar, também tenhamos, e assim também estimularmos nossos filhos. Então, por isso eu já colocaria, que ideias você tem sobre oração? O que te passa quando você vê o tema oração? Eu já rezo em casa, eu rezo de manhã, ou rezo de noite, né? Eu vou à missa, rezo o terço, muito bem. Mas não é dessa oração que nós vamos tratar. É da oração em particular, da oração em que há um encontro com Deus. E aqui então vou seguir citando vários santos que tratam desse aspecto, olhando e apontando para as nossas crianças. Então quero começar justamente com o grande São João Crisóstomo, que geralmente tenho citado. Ele então diz assim: o menino deve aprender a rezar com muito empenho e devoção. Ou seja, com esforço ali e com entrega. A devoção é entrega. Né? E não deves, aí está falando para os pais, pensar que sendo um menino não pode compreender essas coisas. E ele então, na sua obra, vai mostrar, dando exemplos no Antigo Testamento, de grandes homens, grandes nomes que hoje nós conhecemos, como o profeta Daniel, o profeta Jeremias, Salomão, Samuel, Jacó, todos esses e outros mais que ele também vai citando, tiveram uma experiência, um encontro com Deus, uma vida alimentada de encontros diários com Deus. E veja, eles não nasceram sabendo, ou eles não nasceram com uma virtude infusa na sua vida já falando com Deus. Então, teríamos que agora voltar à história de cada um deles para poder ver como se deu isso. Mas, por hora aqui, basta apenas citar o que São João Crisóstomo está querendo chamar a atenção, que o menino deveria aprender desde muito cedo e ajudá-lo com esforço e com entrega que ele realmente aprendesse a oração. Por que pensar em oração? Porque nosso fim, diz São Paulo, qual é a vontade de Deus para o homem? Que o homem seja santo. Portanto, que o homem, ele nesta vida, ele se encaminhe para estar no céu, na plenitude, na presença de Deus. Mas nessa vida ele já vá nutrindo isso. Então, por esse motivo, que agora nós vamos aqui gastar um tempo olhando algumas ideias que podem te ajudar em casa. Porque, de modo geral, na oração, um grande equívoco é salientado por muitos santos. E aqui eu vou citar, então, um livro maravilhoso de um grande beneditino, né, que se chama Dom Columba Marmion. Jesus Cristo, Vida da Alma, né, é o nome do livro. E ele diz mesmo assim: considero importante não confundir a essência da oração com os métodos. As pessoas muitas vezes procuram métodos de como rezar, livros e mais livros de santos e tal,
de como é que a gente vai rezar e tal, né? Ah, eu tenho um tal livrinho, eu vou usar isso, eu uso tal fórmula, tais livros e tal. Nós podemos gastar tempo para poder analisar um pouco sobre isso. Mas aqui também é a outra advertência. Nós não vamos falar sobre, não estamos falando sobre a missa, sobre o terço, e nem na oração particular sobre métodos, senão sobre essa essência que, então, São João Crisóstomo está chamando a atenção. Vamos fazer com que a criança queira rezar e que, em primeiro lugar, nós também possamos nos empenhar também na nossa vida. E, então, a primeira questão a olhar é um modelo, é a referência. Quem que serve de exemplo para nós? O próprio Cristo. Nosso Senhor é o grande exemplo. As citações bíblicas vão desde o dia, né, da encarnação até os momentos com os apóstolos, Pentecostes, a gente vai vendo, perdão, até a ascensão. Nosso Senhor sempre em oração. Selecionei alguns trechos bíblicos para que a gente possa ver isso. E dali, então, vemos como é importante tirarmos proveito para ajudarmos nossos filhos na leitura, não apenas das vidas dos santos, mas dos textos bíblicos. Porque apresentando para eles boas ideias, apresentando para eles a referência. Ninguém faz o bem que não conhece. Por esse motivo, como nosso Senhor é o grande exemplo, colocar na frente dos filhos, mostrando Ele, rezando, Ele tendo os momentos de oração, o que ocorre, como muitos outros santos também, que tiveram pais que fizeram isso, que apresentaram aos filhos esses textos, foram cultivando, foram criando no coração do filho uma imagem e um desejo de também viver como Jesus vivia. Assim, o próprio São João Evangelista vai dizer que aqueles que creem devem viver como creem e devem viver como Cristo viveu. Nosso Senhor vai dar um exemplo. Ele vai dar um exemplo de oração. E São Paulo vai dizer, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 1, sede imitadores de Deus. Portanto, ao mostrarmos para os nossos filhos um modelo, nós estamos dando a possibilidade deles imitarem. E nós também somos convidados a imitar Deus, imitar nosso Senhor em oração. Então nós vamos ver alguns trechos aqui. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 16, no contexto da cura de leprosos e tal, diz assim a passagem: mas ele, se referindo ao Senhor, costumava retirar-se a lugares solitários para orar. Interessante as palavras, costumava-se, costumava. Então, não é que ele fez um momento, então era costume, palavra muito importante para a gente. Só essa palavrinha aqui. O que é um costume? Ou seja, você está acostumado a fazer alguma coisa. Então, significa que você faz sempre. Significa que você tem um hábito. E por esse motivo, a gente olha, que hábito que é esse que Jesus tinha? De retirar-se. Ou seja, ele se recolhia, ele saía do momento que estava com todos, queria estar só. Então veja, aqui, como mesmo disse, nós não iríamos meditar sobre a Santa Missa, sobre o texto e tal, mas nos nossos momentos particulares com Deus. Ele vai se retirar a lugares solitários para fazer o quê? Para orar, para falar com o Pai. Ele, Jesus, Deus encarnado, vai ter encontros com o Pai. Um pouquinho mais adiante, em mesmo Evangelho de Lucas também, capítulo 6, versículos 12 e 13, quando Nosso Senhor vai chegar a convidar, a chamar os seus discípulos, os apóstolos, o que ele faz antes? Naqueles dias, Jesus retirou-se, mais uma vez, né, a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos. Então, novamente nós vamos ver, Jesus se retira, ele está só, ali numa montanha, e ele passa a noite em oração. Nós vemos também os momentos, né? Ou seja, aqui à noite,
em outros momentos também do dia, também Nosso Senhor rezando. Ou seja, ele tinha o costume de rezar. E ali ele gasta um bom tempo, porque aqui diz, ele passa a noite toda. Eu quero continuar citando mais alguns trechos para que a gente possa ver que, de fato, era frequente. Era sempre. Para ver como é importante que a gente entenda que ele é modelo, ele está dando exemplo. Dom Columba vai falando isso, Dom Columba Marmion. Ele está dando exemplo para que a gente também siga. Nós somos seus discípulos, né? A gente deve seguir o nosso Senhor e seguir imitando, fazendo o mesmo que ele está fazendo. Em Lucas 18, no primeiro versículo, Jesus ele mesmo propõe uma parábola, né, sobre um juiz que não era temente a Deus e de uma viúva ali que fica insistindo que o juiz faça justiça. E ele começa falando isso. Propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre e jamais esmorecer, jamais desistir, jamais, enfim, deixar de fazer oração. Toda a parábola ele vai terminar chamando a atenção para isso, ou seja, de insistir, perseverar. E, de modo geral, como nós acabamos nos levando muito pelas emoções, pelos sentimentos, nós acabamos parando muitas vezes de rezar, né? Esperando que aconteça alguma coisa, que o Nosso Senhor fale, que a gente ouça alguma coisa, enfim, a gente espera, parece que alguma coisa acontecer, porque justamente a ideia que nós temos de oração pode estar muito equivocada do que nós fazemos na oração, não apenas do que nós falamos, mas o que é a oração. Mas antes de chegar a isso, vamos ver mais dois trechos bíblicos também. E tome nota para que você depois possa justamente meditar. Estou dando algumas poucas referências, mas Nosso Senhor vai encontrar ele rezando na crucificação, vai encontrar Nosso Senhor rezando na multiplicação dos pães, vai encontrar ele rezando diante de curas, ali na morte de Lázaro. Nosso Senhor está sempre fazendo oração. Mateus 14, versículo 23. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão e, chegando à noite, estava lá sozinho. Momento da barca, né? Depois que ele despede o povo, o que ele vai fazer? Sobe a montanha e vai novamente se encontrar com o Pai. Só os dois. O que eles vão fazer, né? E por fim, justamente um momento crucial do Getsemane, em que Nosso Senhor ele se retira novamente. Mateus 26, versículo 36, Jesus se retira para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: assentai-vos aqui, falando isso aos discípulos, enquanto eu vou ali orar. Muito bem. Nós já vimos muitos trechos de vários, Mateus e Lucas aqui, as citações, vendo momentos diferentes. Nosso Senhor está fazendo oração. Muito bem. Então, o nosso modelo, a nossa referência está nos mostrando que é importante fazer oração, é fundamental, é necessário. Agora, o que é realmente fazer oração? Vamos agora, então, nesse outro momento, entrarmos um pouquinho. E aí eu vou indicar um outro livro também, de um grande homem, contemporâneo do grande São João Crisóstomo, diácono também, não apenas contemporâneo, mas amigo, né, de São João Crisóstomo, o grande João Cassiano. E a Edições Subiaco, né, publicou já há algum tempo, um livro antigo, né, aqui dá para ver, João Cassiano, Conferências. São 3 volumes, né? Essa daqui, conferências de 8 a 15, são temas de vida espiritual e monástica. Aí alguns podem falar, mas é sobre vida monástica e tal. Bom, vamos lembrar. Esse grande amigo de São João Crisóstomo diz assim, né? Ele ouve São João Crisóstomo, esse grande santo nos diz que a exigência de santidade entre monges e leigos é a mesma, todos devemos ser santos. E São João Crisóstomo diz que eles que estão no alto mar, assim mencionei na outra aula, né? Eles precisam estar mais preparados, porque eles estão com mais dificuldades, estão às tentações, ao pecado, então precisa ter muito mais preparo, e se referindo aos leigos. Então,
apesar de São João Cassiano ele mesmo ter entrevistado, vamos dizer assim, né, os grandes abades, grandes monges da sua época no deserto, recolhido o que era a vida espiritual e, portanto, monges, ele não estava direcionando para monges, ele estava direcionando a todo o povo católico, o que aqui está escrito. É uma obra-prima, lida por grandes santos, por Santa Teresa, por Santo Inácio, por muitos e muitos santos fundadores também. Uma obra realmente importantíssima, os 3 volumes de João Cassiano, suas conferências, né? E aqui então a conferência sobre oração. Quero colocar alguns trechos nesse segundo momento para a gente entender algumas ideias importantes sobre oração, pensando em como também fomentar no seu coração e no do seu filho sobre oração. Interessante que São João Cassiano, ele não está falando sobre métodos, ele vai mostrar sobre preparar o terreno da oração, sobre como se fosse a psicologia da oração, como é que deve se dar, né? E ele então, aqui preocupado com essas disposições sobre a eficácia da oração, ele diz assim que seria importante a gente examinar os obstáculos que devem ser vencidos e os preparativos que devem ser feitos para a obtenção da eficácia da oração, para realmente fazermos oração. Então ele quer dizer que é importante a gente conhecer, para a gente remover esses obstáculos. E vão notar como isso é importante para o nosso dia a dia, como pais de família e como alguém que vai conduzir os seus filhos na vida de oração. E ele começa dizendo o seguinte: nós devemos abolir as preocupações. Bem interessante. Eu não vou ler todo o capítulo, que é maravilhoso, muito profundo. Apenas alguns tópicos. Então, as preocupações. A preocupação aqui é se preocupar, gastar tempo com as próprias ideias, enquanto deveríamos gastar tempo num encontro com Deus, num diálogo com Ele e portanto, não apenas consultando as nossas ideias, os critérios meramente humanos, né? Ainda que Deus ilumine a nossa razão, mas o homem ali se dobra e, no diálogo com Deus, vem consultar a Deus, porque as preocupações acabam sendo um grande obstáculo. E ele começa a dizer algumas coisas muito interessantes que acabam impedindo a oração. A oração é essa que é fundamental para a vida de santidade, né? Ele fala, é imprescindível renunciarmos às maledicências, falar mal das pessoas, as palavras vãs, os gracejos, tagarelices, os impulsos de cólera, ou seja, ficar bravo, irritado, brigar e tudo mais, tal, né? Uma delas, aqui tem várias, a ambição do dinheiro também. Então ele começa a colocar aquilo que que tenta impedir de quando você se ajoelha, quando você entra no seu quarto para poder estar um momento com Deus, um momento de fato, de intimidade com Deus. A cabeça parece que não para, a cabeça fica lá, indo para cá, indo para lá. Justamente no momento em que você quer parar tudo, parece que o seu corpo para, mas a sua mente, sua alma parece que vai para todos os lados. Por quê? Ele continua. De fato, tudo aquilo que nossa alma engendrar, ou seja, trazer para dentro, engendrar antes da hora da oração, nos será infalivelmente representado pela nossa memória enquanto orarmos. Então, por que parar de falar mal dos outros? Por que fazer uma mudança mesmo de vida? Se converter, praticar os mandamentos, né? Não falar mal, não mentir, não fazer tudo isso e tal. Então, a gente como preparando o terreno para fazer oração, como um sinal, né? Ou seja, estou empenhado, eu desejo tanto uma coisa que eu vou fazer todo o esforço e eu vou tirando todos os obstáculos para conseguir aquilo. Então, ao nos prostrarmos para rezar, os atos, as palavras e os sentimentos, ele vai citando, ressurgem, né, ali aos olhos da nossa imaginação. Interessante isso, porque de fato é assim que se dá na nossa vida, né? Nós vamos percebendo que
as cenas do dia, elas pulam na nossa mente nesse momento de oração. De coisas que dissemos, né? Alguma coisa que a gente fez, dos nossos sentimentos, parece que se afloram na oração e atrapalham, né, a nossa oração, justamente como um próprio sinal de que alguma coisa nós temos que fazer para termos um verdadeiro encontro com Deus e encontros diários, né? Veja que interessante aqui, São João Cassiano está nos apontando que há algo que nós precisamos fazer. Por quê? Bom, imagine que nós somos casados, então o homem e a mulher acabam, no tempo do seu conhecimento, namoro, noivado, né, se arrumam, se preparam, esperam, desejam encontrar a pessoa tão querida, se preparam para o seu casamento, né, para ali estar juntos e de forma unida e se unirem profundamente. A mesma coisa também, ou seja, a gente não para pensar que com Deus também nós nos preparamos para estar com Ele, nos preparamos com a nossa vida, com o dia a dia. Assim, tudo quanto nos pareça indesejável e inoportuno durante a oração, devemos apressar-nos a rejeitar com empenho, no tempo mesmo que a precede. Ou seja, antes mesmo, nós temos que rejeitar isso. E ele vai citar a carta aos Timóteos. É o próprio São Paulo, não é só simplesmente João Cassiano tirando uma ideia pessoal. É ele vendo isso na carta aos Timóteos, 1 Timóteos, capítulo 2, versículo 8. São Paulo vai falar que devemos rezar e em todo lugar, sem ira e nem animosidade. Ele está dando a dica que, ou seja, para rezar mesmo, nós temos que fazer uma mudança moral. Ou seja, nós temos que nos confessar bem, nós temos que melhorar nosso contato com Deus e tirar esses obstáculos.